havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Tereza Berger para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Vamos lá de novo. Convite, né? Centésima? Ata da 100ª sessão ordinária, em 14 de novembro de 2017. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Tereza Berger e Luiz Carlos Ramos Filho, ambos a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Tereza Berger, Davi Miranda, Meirelle Franco, Leandro Lira, Fernando William, Val Ceasa, Ítalo Ciba, César Maia, Chiquinho Brazão, Jones Moura, Jair Mendes Gomes e Tânia Bastos. 12, assume a presidência a senhora vereadora Tereza Berger e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador César Maio, a convite. Encerra-se a sessão às 16h04. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, nesse domingo, vamos ter eleições gerais no Chile, para presidente, para deputados federais e para senadores. É a primeira eleição nacional que se faz debaixo de uma nova legislação político-eleitoral. Na eleição anterior, uma eleição municipal, já foi aplicado o método do voto voluntário. E aí se teve 65% de abstenção. Pessoas que não compareceram para votar. Nessa semana, o café no sentido inglês, né, americano, Starbucks, ele fez um vídeo, né, comercial na televisão, chamando as pessoas para votar, para não haver uma abstenção enorme, como aconteceu na eleição passada. E todos os que saíssem da votação, levando o seu comprovante de votar, teriam direito a, enfim, a um café grátis dado pelo Starbucks. Quer dizer, um Chile, que é uma referência de política orgânica na América Latina, vive também esse problema. No dia de hoje, foi divulgada pelo Tribunal Eleitoral chileno, né, a informação dos partidos aptos a participarem da eleição. Para se ter uma ideia, senhora presidente, até 2016, haviam 14 partidos aptos a participar da eleição. Agora serão 28 partidos, o dobro. E se procura entender essa razão em função não apenas da crise, mas em função da diluição da concertação, que era a coligação que, desde a saída de Pinochet,
conduziu o processo de democratização até bem pouco tempo, quando o senador Sebastião Pinheira ganhou as eleições. Nessa eleição, o senador Pinheira é um candidato favorito, seguido do candidato do senador Aguirre, candidato da presidente Bachelet. Provavelmente vai se ter segundo turno. A Democracia Cristã, que era não apenas um parceiro orgânico da concertação com o Partido Socialista, com o PPD, do ex-presidente Lagos, se separou da concertação por conta de uma expectativa de eleger mais deputados, porque o sistema de dupla maioria terminou na reforma político-eleitoral de poucos anos atrás. E agora é o sistema de eleição proporcional. Acho que todos nós que prezamos o Chile como referência política, como referência econômica, e devemos acompanhar o resultado dessa eleição. Senhora Presidente, já aqui na sessão de terça-feira, eu tive a ocasião de informar à mesa que na semana que vem eu não estarei presente, justificando minha ausência, porque eu fui convidado pela UPLA, União de Partidos Latino-Americanos, para fazer uma palestra em Cochabamba. Eu tive um duplo interesse. Primeiro, porque eu fui vice-presidente da UPLA há muitos anos, antes de passar a ser vice-presidente da ODCA. São duas organizações de partidos latino-americanos, uma com referência à UDI, que é o caso da UPLA, e outra com referência à IDC, que é o caso da ODCA. Mas Bolívia é um país que eu sempre tive uma atenção muito grande para a Bolívia. Tive ocasião de conhecer, eu vos diria bem, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Sucre, que é uma cidade maravilhosa, e ainda foi ali um centro de formação de juristas do período de independência, e Potosí. Potosí era uma montanha de prata que financiou a Espanha durante décadas e décadas, e não conhecia Cochabamba. E quando eu recebi esse convite, fiquei duplamente entusiasmado. O primeiro é o tema desse seminário de 3 dias, é a modernização política a nível municipal. Então, eu vou aproveitar para conhecer Cochabamba, que não conhecia. E o meu gabinete encaminhou à mesa diretora o convite feito, do que se trata, os dias, pedindo à mesa diretora a anuência, a concordância para minha ausência na semana que vem. Ainda por falar de política internacional, eu chamaria atenção para aqueles que gostam, que destacam a importância da política internacional no mundo globalizado, em meu caso também, entre outros, para o que acontece na Espanha. E não falo de Catalunha, falo dos desdobramentos da questão de Catalunha. Se tinha, na Espanha, nos últimos anos, uma hierarquia de partidos nas pesquisas, nas eleições, em que, em primeiro lugar, o PP, o Partido Popular, que governa a Espanha já há 2 mandatos, seguido pelo Partido Socialista Obreiro Espanhol, o PSOE, seguido pelo Podemos, que é um partido de chamar de esquerda renovada, muito lastreado em redes sociais, e surgiu muito forte na Espanha toda, né? E, finalmente, Ciudadanos. Era mais ou menos assim, PP perto de 30%, PSOE perto de 25%, 26%, o Podemos abaixo do PSOE alguma coisa, 23% ou 24%, finalmente, os Ciudadanos 12%, 13%.
Os Ciudadanos surgiu como um partido da sociedade, como um partido que se autodefinia como centro à esquerda, mas com o tempo os Ciudadanos foi sendo percebido como um partido de centro-direita, um partido liberal. Nesse momento da secessão da Catalunha, os Ciudadanos teve uma posição muito firme contra a secessão da Catalunha. O Podemos não. O Podemos, na Catalunha, se posicionou a favor. Isso explica, segundo os analistas espanhóis, a subida nacional dos Ciudadanos e a queda, uma queda bastante expressiva. O Podemos veio para 12 pontos, os Ciudadanos foi para mais de 26%, empatado com o PSOE, quase 27%, e é um ensinamento para todos nós. Quando um país vive uma crise, no caso da Espanha, uma crise política grave, uma probabilidade de secessão, os partidos que se posicionam claramente assumem a responsabilidade. O ganho por essa assunção, ou a perda, o ganho, como houve os Ciudadanos, um partido que hoje tem um corte liberal, ou a perda, como aconteceu com o Podemos, que terminou sendo impactado por sua posição na Espanha, mas especialmente na Catalunha. Era isso, senhora presidente, muito obrigado. Obrigada, vereador. A próxima oradora inscrita é a senhora vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente desta sessão, nobre vereadora Tânia Bastos, senhores vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, infelizmente, o que me traz a esta tribuna hoje é um comentário sobre uma situação que eu diria preocupante e até que nos arrepia falar. Hoje, ao abrirmos os jornais, nos deparamos com detalhes da notícia daquela senhora moradora de rua, assassinada brutalmente, aproximadamente um mês atrás. A senhora Fernanda Rodrigues dos Santos, de apenas 40 anos, uma pessoa pacífica, que vivia na esquina da rua do Vivier com a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, muito conhecida dos moradores e que tirava seu sustento de serviços como arear panelas das famílias da vizinhança. Imagine. A princípio, seria um crime comum que, em tese, nos chocava, como tantos outros que acontecem todos os dias na nossa cidade, mas que acabou se revestindo de características tão brutais e assustadoras que levou a um clamor por justiça. E isto acontece em toda a nossa cidade. Fernanda, segundo a investigação da polícia, vinha fazendo há quase um mês na região, ali se encontrava, e isto, quando ocorreu o crime,
ela estava deitada, dormindo, coberta por caixas de papelão, e é horrível a gente ver a covardia, a crueldade de dois jovens, eu nem chamo de jovens, eu chamo de monstros de classe média. O estudante de medicina Rodrigo Gomes Rodrigues, de 24 anos, imaginem, um estudante de medicina. Que médico seria esse no futuro? Porque eu espero que ele não seja. Eu espero que ele fique preso, quem sabe até pelo resto da vida, porque ele é um perigo à sociedade. E o lutador Cláudio José Silva, de 37 anos. Os dois confessaram o crime, segundo o delegado Daniel Rosa, alegando que estavam bêbados e tinham sido agredidos com uma lata por um companheiro de Fernanda. Foram então buscar uma arma na casa de Cláudio e atiraram na mulher, como eu disse antes, que dormia na calçada. A história, por si só, coberta, talvez, não sei se todos os detalhes já foram apurados, mas a história por si só, ela é absurda e revela a índole assassina desses dois monstros. Acabou sendo desmontada com uma consulta às câmaras de vigilância da rua. As imagens exibidas pelo delegado mostram que dois vermes, perdoem-me, mas não há outra definição, riam quando chegaram ao local e, rindo, continuaram quando mataram a infeliz mulher. Profissional, experiente, este delegado, acostumado a crimes de todos os tipos, declarou-se chocado com a violência gratuita e aventou a possibilidade de ser um crime de ódio e não uma reação emocional. Na casa de Cláudio foram encontrados 142 gramas de cocaína, 90 gramas de crack e uma pequena quantidade de maconha. Enquanto se aguardava o desenrolar do processo legal, que espero ardentemente termine com os assassinos apodrecendo na cadeia, é preciso fazer uma reflexão imediata sobre a sociedade em que estamos vivendo. Passamos o tempo conectados com o mundo pelo milagre da internet e, paradoxalmente, cada vez nos entendemos menos. Essa conexão tem sido, pelo que vemos, muito mais promotora de ódios que de compreensão e fraternidade entre os seres humanos. Não é o caso, claro, de culpar as redes sociais pela constante exposição do lado mais sombrio da humanidade. Afinal, os crimes da Idade Média, das hordas invasoras, do nazismo, do consumismo e do terrorismo em geral, surgiram antes da internet e apenas ganharam mais dimensão com ela. Precisamos olhar para dentro de nós, descobrir porque eventualmente nos odiamos uns aos outros e reaprender o sentido elementar da existência da humanidade no planeta,
que a capacidade de conviver com os demais e de respeitá-los. O que aconteceu com esta senhora, com a Fernanda, segundo as últimas notícias na imprensa, aconteceu também recentemente com outro morador de rua, num túnel em Copacabana, que acabou sendo incendiado e morreu queimado dentro do túnel. Há informações de pessoas da região de que existiria um grupo de justiceiros agindo no bairro. Ora, isto é realmente muito preocupante. Eu acho que a Secretaria de Segurança Pública tem que voltar toda a sua atenção para esta questão, uma questão grave. Foram 2 moradores de rua, mas poderia ser qualquer um de nós. A Comissão de Defesa de Direitos Humanos vai acompanhar o caso de perto e exigir, sim, que os fatos sejam apurados no maior rigor da lei. Não podemos permitir que tamanha brutalidade possa acontecer, ou melhor, continuar acontecendo na nossa cidade. Muitas pessoas me enviaram mensagens falando muito da questão da população em situação de rua. É claro que nós vamos voltar a reafirmar o que já dissemos nesta tribuna em várias oportunidades. Lamentavelmente, ao longo de algumas décadas, esta questão foi sempre abandonada pelo poder público. Infelizmente. Muito obrigada, senhora presidente. Obrigada, vereadora. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhora Presidente de Trabalhos, vereadora Tânia, senhores vereadores presentes, funcionários da Casa, eu quero usar esse horário, o dia hoje é pós-feriado, clima assim meio pesado, o clima é tão pesado que o calor que está aqui, transformamos novembro em janeiro, calor insuportável da cidade, dentro da casa, com todo o ar-condicionado aí ligado, o calor, sente-se, o calor, às vezes saindo do chão. Eu queria comentar, porque faz parte das nossas funções, a fiscalização do Poder Executivo. Nós tivemos, antes do feriado, uma reunião muito importante aqui na sala do presidente, com alguns secretários, uma reunião organizada pela Comissão de Finanças da Casa, e essa reunião foi para ouvir alguns secretários. Estiveram aqui o secretário de Saúde, secretário do Trabalho, secretário Jorge Felipe Neto, da Ordem Pública, secretário de Conservação, exatamente. A discussão ainda prosseguiu com a Conlurb, com a Rio Águas, e eu, com os meus cabelos brancos, no meu partido, está aqui o nosso
eterno presidente Tarcísio, no nosso partido não tem negócio, não tem os cabeças brancas e os cabeças pretas, né? Que tem lá no PSDB. Nós não temos, tem cabeça branca porque é cabeça branca, mas tem outros que são cabeça branca e pintam o cabelo e pensam que é cabeça preta, mas é cabeça branca. Então, eu tenho cabelos brancos, eu tenho já uma certa idade, eu sou considerado já na faixa do Estatuto do Idoso, que é só um pequeno parênteses sobre o Estatuto do Idoso, que é uma briga que eu tive como deputado estadual e aqui na Câmara também. É uma coisa engraçada, a gente vê a força do trabalho dos empresários de ônibus, nesse ponto que eu vou citar. O Estatuto do Idoso, que foi assinado pelo presidente Lula, diz que idoso é todo cidadão que completa 60 anos de idade. Vejam que coisa engraçada. Para a FETransporte, para a Rio Ônibus, para os empresários de ônibus, idoso é o que tem 65 anos. Eles não aceitam a Constituição. E aqui é isso. Idoso no Rio de Janeiro é aquele que tem 65 anos. No estatuto assinado pelo Lula está lá que é 60 anos. Mas os nossos ônibus não estão preparados para receber pessoas sem pagar a passagem com menos de 65 anos. Só um pequeno parênteses que tem a ver com essa história toda, já que se fala tanto em empresário de ônibus, isso é uma coisa para se estudar também adiante. Mas eu queria falar, e estava falando da idade, eu tenho 68 anos. Não parece, né? Você está dizendo, eu senti que você ia dizer isso para mim, que não parece. Mas tenho mesmo. Não sou gato, não. E eu nunca tinha visto uma condução de orçamento. Eu tive 2 mandatos de deputado estadual, estou no quarto mandato de vereador. Eu nunca vi a condução do processo orçamentário como estou vendo esse ano. E olha que existe, a gente ouve constantemente que o orçamento é uma peça de ficção científica e tal, mas é o orçamento que o governo mobiliza, muda recursos, mas eu nunca vi o que está acontecendo agora. 2 pequenos detalhes. Na reunião feita aqui em cima, na última terça-feira, foi perguntado ao secretário de Saúde, doutor Marco Antônio, quanto o senhor precisa para fechar esse ano em recursos novos? Quanto o senhor tem que ter para que a crise que todos estamos vendo sem precedentes na saúde continue como está? Disse claramente o secretário com muita honestidade, 600 milhões de reais eu preciso para fechar este ano. E para o ano que vem, quanto o senhor precisa mais no orçamento para dar conta do que é necessário? E ele disse claramente, 1 bilhão de reais. Então, 2 informações muito claras. Nós temos um orçamento aqui da saúde, que está em crise por falta de recursos, que o secretário diz que precisa para o ano que vem, que a Câmara consiga 1 bilhão de reais a mais. E aí a Câmara começou a ouvir este secretário e os outros. E o que nós vimos, se eu estiver errado, acho que o vereador Leandro estava presente e assistiu isso. Todos os secretários, evidente que mais modestamente do que de saúde, ninguém ousou pedir 1 bilhão de reais, mas os outros todos estão dizendo que o orçamento não vale para eles. Pensaram em tirar um dinheirinho ali da Secretaria de Conservação para botar na saúde. O secretário de Conservação diz que precisa de mais 160 milhões do orçamento, que o orçamento fizeram para ele não dá. E assim sucessivamente. Todas as outras secretarias e os órgãos públicos dizem que o orçamento está fora da realidade. Aí a gente pensa, será que o orçamento está fora da realidade? Será que a Secretaria de Fazenda, com seus técnicos brilhantes e importantes, com a secretária que veio da iniciativa privada, não é contaminada pelo poder público? Será que a Secretaria de Fazenda errou no orçamento? E aí hoje, meus amigos, vem a resposta que a gente tanto pediu aqui para a secretária, e ela não deu para nós, mas me parece, pelo menos pela informação que está na coluna do informe do dia de hoje, do Capelli, ela diz, o Capelli, que ela na reunião, que no mesmo momento que nos reuníamos aqui com o secretário de Saúde, havia uma reunião no Tribunal de Contas, que era a votação
de um trabalho do vereador José Moraes mostrando os graves problemas que a saúde apresenta neste momento. Problemas deste ano, dos anos anteriores e dos anos que virão. Há uma nota dura do Ministério do Tribunal de Contas sobre isso. Mas lá diz a matéria que a secretária de Saúde disse a seguinte pérola, essa eu nunca tinha ouvido. E este governo, esta secretária, o prefeito e os seus vereadores aqui também reclamaram muito do Eduardo Paes. Diziam aqui, o Eduardo Paes apresentou essa Câmara erradamente, concordo, votou um orçamento para 2017 que era uma fantasia. Dizia que a receita seria de 29 bilhões de reais. E a secretária disse 2 vezes para nós que ela nunca alcançaria 29 bilhões de reais. Disse novamente agora, alcançará no máximo 26 bilhões de reais. Mas aí, a mesma secretária apresenta um orçamento, que está aqui para nós votarmos. Qual é a receita do orçamento para 2018? 29 bilhões e 500, se eu não estou enganado, 29 bilhões e 500 milhões de reais. É o orçamento que a secretária diz que teremos para o ano que vem. Mas, para minha surpresa, para acreditar de vez que esse orçamento é uma completa bagunça, ela foi lá no Tribunal de Contas e afirmou que ela não acredita que no ano que vem ela consiga ter uma receita superior a 26 bilhões de reais. Ou seja, ela está apresentando um orçamento para essa casa com 10% acima do que ela acha que é a capacidade. Ou seja, ela está fazendo igual ou pior que o governo anterior, repetindo o erro que ela viu que aconteceu. Ou seja, não há seriedade. E depois nós vemos declarações absolutamente loucas. Aqui na reunião e para a imprensa, com toda a razão, o secretário de Saúde explicou com a pergunta que fizemos. Há uma dívida da Prefeitura, sim, não só com OS, com as OS, que é uma preocupação de tanta gente, mas também com os outros fornecedores na área da saúde. Disse ele que, sem ter certeza absoluta, mas que diria que a dívida que se encerra se não pagarem até o final de dezembro, será de 250 milhões de reais com OS e com fornecedores. E isso é colocado no jornal O Globo. Só que no parágrafo acima, o prefeito fala exatamente o contrário. O prefeito Crivella diz, e eles repetem a frase da gravação, nós não devemos dinheiro nenhum. Ele repete 3 vezes o nenhum. Dizendo que o que ele deve está sendo pago, que o que ele não paga é porque não tem contraposição de documentação para ele poder pagar. Então, senhor, nós estamos numa verdadeira bagunça. Eu brincava que nós estávamos num avião sem piloto, com piloto automático, desligaram o piloto automático. Nós estamos apenas voando para onde o vento está levando. Não é possível que a gente continue dessa maneira. Não é possível que a gente continue assim. Ou seja, a Câmara vai ter que votar um orçamento que já sabe que não é verdadeiro. A Câmara já sabe, declarações, se forem verdadeiras, eu estou me enquadrando na matéria de hoje do jornal O Dia, que afirma que a secretária disse no Tribunal de Contas que ela não conseguirá receber 29 bilhões de reais. Ou seja, é um orçamento fictício em 10%. É um orçamento mentiroso. Como é que nós vamos enfrentar isso? Essa é uma batalha importante que nós, vereadores, temos que aprender a enfrentar. Nós vamos ter que entender como é que a gente vai votar isso aqui. Porque a responsabilidade é nossa. Quando se criticou agora o governo Eduardo Paes, corretamente, mandou para casa um orçamento que absolutamente ele sabia que não ia ser alcançado, nós criticamos esse erro do governo Eduardo Paes. Não vamos absolvê-lo por isso. Aliás, ele precisa de absolvição em outras áreas aí, que a situação não está muito boa para ele, né? A questão do governo anterior está começando a fazer água naquele navio. Muitas coisas começam a surgir em relação ao governo Eduardo Paes. Mas nesse particular, ele errou claramente. Nós não podemos, nós vereadores, não podemos rubricar, assinar, reconhecer essa firma, dizendo que vamos apresentar para a sociedade, fiquem tranquilos, porque vão ter um orçamento que não será alcançado. Então, eu acho isso de uma gravidade muito grande, por isso que eu nunca vi uma coisa dessa, eu nunca vi tanta cabeça batendo.
Eu nunca vi tanta irresponsabilidade, eu nunca vi um governo que se apresente publicamente com tantos rombos, tantos buracos, que ele mesmo não sabe consertar. E nós precisamos tomar a nossa atitude aqui na Câmara. Como é que nós vamos votar esse orçamento? Nós vimos agora que o orçamento proposto para a saúde, que foi uma coisa gravíssima que foi dita aqui nesse dia, quando o governo Crivella aumentou em 550 milhões de reais o orçamento da saúde, mandou para essa casa um segundo projeto, que é outra coisa também que há muitos anos eu não tinha visto. Mandaram o segundo projeto orçamentário em 15 dias. Esse segundo projeto era um auxílio, eles reconheceram que erraram no orçamento da saúde. Botaram 530 milhões a mais para a saúde. E aí nós vimos aqui na reunião, quando perguntamos ao secretário, mas secretário, depois de receber mais 500 milhões, como é que esse novo orçamento, 36 unidades de saúde, vão ter menor orçamento em 18 do que tiveram em 17? E aí o secretário disse claramente, não foi a saúde que fez esse orçamento. Esse orçamento foi todo composto pela Fazenda. Então, a Secretaria de Fazenda resolveu, agora, também legislar na saúde. É uma coisa absolutamente de louco. E é um problema grave, esse problema no momento, já que nos nossos centros de atenção psicossocial, nos nossos hospitais psiquiátricos, estão faltando medicamentos para doença mental. E essas pessoas que estão dessa maneira, provavelmente iam precisar tomar alguma dessas medicações para acalmarem um pouquinho. Nós não temos haloperidol na rede. Está fazendo falta esse medicamento para muita gente do governo. Então, senhores, eu quero colocar isso aqui em discussão, deixar na cabeça do senhor. Eu sei que hoje é um dia que as atenções estão voltadas para outro lugar, as atenções não estão todas voltadas para casa, as atenções estão voltadas lá para a Alerj, mas está chegando o final do ano e nós não podemos, de vez, confirmar aqui que o orçamento não vale absolutamente nada, que nós estamos aqui apenas perdendo tempo e brincando, fingindo que é verdade uma coisa dessa. Lamentável a secretária de Fazenda. Eu acho que seria necessário que a Comissão de Finanças chamasse novamente a secretária de Fazenda para ela explicar qual é a origem, qual é o pensamento, qual é o planejamento para 29 bilhões de receita para 2018. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Tarcísio Mota, que dispõe de 10 minutos. Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, Pisciani, Paulo Melo, Albertassi, nomes que agora estão nas páginas policiais dos jornais. Nomes que, segundo o Ministério Público Federal, compuseram uma verdadeira organização criminosa no estado do Rio de Janeiro. O Tribunal Regional Federal acaba de votar, e até agora está 3-0, placar muito melhor do que o meu Vasco tem atingido no Campeonato Brasileiro nos últimos tempos, por 3-0, que Pisciani, Albertassi e Paulo Melo devem ser presos. Esse pedido deve seguir para a Alerj daqui a pouco. E a Alerj já articula uma sessão extraordinária para livrar a cara desses 3 bandidos hoje ainda. A Operação Cadeia Velha, desencadeada antes do feriado de proclamação da República, pode ter significado o fim do ciclo do PMDB no Rio de Janeiro. O fim desse ciclo de poder. Mas ela precisa ser mais, senhora presidente. Ela precisa ser mais do que a mera prisão de alguns políticos parlamentares envolvidos nesses esquemas de corrupção. Ela precisa ser um marco de mudança nesse sistema viciado que nós estamos vivendo. E aí esta Casa Legislativa aqui, esta bancada de vereadores aqui, tem que ser chamada a falar sobre isso também. Afinal, a maior bancada desta casa é do mesmo partido da organização criminosa que agora está sendo condenada um após o outro.
Os vereadores do PMDB dessa casa não têm nada a dizer sobre isso, nem que seja para tentar defender os seus padrinhos políticos. Precisam vir aqui tentar defender. Nós estamos numa situação em que propinas, uma parte delas paga pelas empresas de ônibus, que têm os mesmos empresários que operam nas linhas intermunicipais, que operam nas linhas municipais, propina que eram pagas aos milhões, a Pisciani, Albertassi, Paulo Melo, e em troca, leis eram evitadas, CPIs eram evitadas, isenções fiscais eram concedidas, esquemas e controles da maioria parlamentar eram garantidos para beneficiar empresários os mais diferentes. De Cavendish da Delta até Jacó Barata Filho da FETransport, essa galera está nadando em dinheiro, e dinheiro público, dinheiro desviado, que agora faz falta na saúde, na educação, na infraestrutura, nos direitos humanos. É vergonhoso o que está acontecendo agora, é vergonhoso, mas é preciso utilizar esse momento para dar uma resposta e mudar a forma como as coisas têm sido feitas nos últimos tempos. O PSOL, o meu partido pequeno é verdade, tem 5 deputados estaduais apenas, tem 6 vereadores, até a última legislatura tinha apenas 2. Nós sempre fizemos o bom combate contra essa máfia. Nunca votamos em Pisciani para presidente da Alerj. No início desse ano fomos a única bancada que não votou no Pisciani. Propusemos a CPI dos ônibus aqui nesta casa em 2013. Propusemos este ano a CPI lá na Alerj, que foi manobrada e tiraram a assinatura, manobrada certamente por esses mafiosos que controlam o legislativo de lá. Propusemos uma CPI aqui, que foi sorrateiramente driblada por uma outra CPI, e que esperavam que a gente não ia estar nela, vereador Inaldo. Esperavam que eu seria o suplente daquela CPI, não contavam com a prisão de outro vereador desta casa, que havia sido indicado para ser titular, e eu estou lá atuando como titular na CPI dos transportes dessa casa, cobrando que se investigue as mesmas relações espúrias que tem lá na Alerj com a prefeitura do município do Rio de Janeiro, esperando inclusive que a gestão do prefeito Crivella tenha uma postura diferente, e teve, quando não aceitou o aumento de passagens esse ano, mas esperando que também aqui nesta casa isso possa ser feito. Colocamos o pedido de prorrogação de prazo para que a CPI investigue tudo que é possível, 2 vezes em votação já. E os vereadores Alexandre Esquerdo, Doutor Jairinho e Rogério Rocal, e ontem o vereador Felipe Michel, votaram contra a prorrogação. E por que precisamos prorrogar? Porque as empresas entregaram menos de 1/4 dos documentos. Porque não se chamou nenhum dos políticos envolvidos nessa história para que eles possam vir a se defender aqui. Porque a gente precisa de tempo para analisar aquilo. A quem interessa terminar a CPI dos ônibus desta casa? Agora, no início de dezembro. Só interessa ao Barata e ao Eduardo Paes. E é do lado desses que as pessoas que votarem contra, na próxima terça-feira, estarão. Eu quero fazer aqui um apelo e pedir para isso a ajuda dos colegas vereadores que estão aqui. A CPI dos ônibus desta casa precisa mostrar que nós não estamos do lado desta máfia que controla os transportes do Rio de Janeiro. E por isso, precisamos prorrogar o prazo dela, por mais 60 dias depois do recesso. E mais, precisamos convocar figuras como Rafael Pisciani. Ele foi secretário de Transportes aqui no município do Rio de Janeiro, no período em que se aumentou a passagem indevidamente, essa que agora a Justiça mandou baixar, mas que resultou em milhões de reais no bolso do Barata e companhia. Ele não tem que se explicar por que autorizou um aumento acima do permitido pelo contrato? Esta casa não tem que agir na defesa do interesse público? E ouvir, inclusive, o próprio ex-prefeito Eduardo Paes, de por que ele editou 2 decretos, autorizando um aumento acima do permitido? São esses 2 aumentos que agora voltaram atrás?
Por que é que ontem um subsecretário de transportes, ontem não, anteontem, disse aqui que teve portaria, resolução da SMTR sendo revogada a contragosto do secretário Alexandre Sansão? Quem é que mandou o Alexandre Sansão revogar uma resolução sem que ele quisesse, fez isso, que impedia a transparência nas contas das empresas de ônibus? As empresas de ônibus agora vêm para aqui, e vários vereadores têm repercutido isso, chorar as pitangas, dizer que não tem dinheiro para sustentar o sistema. Mentira! Mentira! Porque na operação do sistema de ônibus está dando lucro. Agora, as tais outras despesas administrativas, que ninguém sabe o que é, e que deve estar lá nessa rubrica, outras despesas administrativas, até a propina que eles pagam a esses parlamentares agora investigados, essas aumentaram muito. De um ano para outro saem de 200 mil para 11 milhões. Aí dá prejuízo, né? Mas dá prejuízo por quê? Que outras despesas administrativas são essas? Ontem, quando o primeiro empresário de ônibus, anteontem, veio a esta casa, só que mandou o advogado no lugar dele, o advogado não sabia responder nada. A CPI dos ônibus desta casa é uma pequena resposta que esta casa pode dar à conjuntura política que nós estamos vivendo. E é responsabilidade. Não vou cobrar a responsabilidade do PMDB que está na Berlinda, mas vou cobrar a responsabilidade da base do governo Crivella, porque foram eles que indicaram o relator dessa CPI, que é o professor Rogério Rocal, meu companheiro na Comissão de Educação, a quem eu muito respeito. É dele a responsabilidade, na terça-feira, de votar pela prorrogação da CPI e dar uma resposta que essa casa precisa dar. Se ele votar contra, se ele votar pelo encerramento, essa fatura cairá também sobre os senhores que são base do governo Crivella. Porque a base é o bloco do governo Crivella que indicou o relator. Queremos saber de que lado estarão os vereadores. O vereador Eliseu Kessler já votou pela prorrogação, já está ao lado de quem quer investigar mais. Queremos saber agora, doutor Jairinho, Alexandre Esquerdo e Rogério Rocal, de que lado estarão? Do lado da máfia, que hoje está no banco dos réus, ou do lado da população, que merece que a gente investigue o sistema de ônibus no Rio de Janeiro. O desafio está lançado e a sessão é terça-feira que vem. É aberta, 13h. Convido todos vocês a virem, e convido principalmente para conversarem com esses 3 vereadores. Nessa conjuntura, essa Câmara não pode passar o atestado que está do lado errado. Vai caber ao voto desses vereadores para dizer de verdade do lado de quem cada um deles está. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador William Coelho, que dispõe de 10 minutos. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, foi matéria do G1 da semana passada a questão do sucateamento do transporte público em nossa cidade e principalmente na Zona Oeste. Se cogitou, até matéria do Extra, que o consórcio Santa Cruz iria acabar com o BRT da Cesário de Mello. Eu confesso aqui que, para a região de Sepetiba, o BRT da Cesário de Mello não ajudou em nada. Pelo contrário, só piorou a questão do transporte público no bairro de Sepetiba. Estou no meu segundo mandato, passei 4 anos do mandato anterior subindo a esta tribuna, falando em relação ao transporte público na cidade do Rio de Janeiro, em especial da Zona Oeste. Assinei a CPI do transporte em 2013,
assinei a CPI do transporte desse ano, que hoje está em curso nesta casa. E aí, a matéria do G1 diz o seguinte: chão de ônibus desaba em Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Empresa responsável pelo ônibus afirmou que os motivos da má conservação são a crise financeira e as decisões do poder público com relação aos preços das passagens. O que eu tenho a dizer hoje aqui é que essa defesa, esse argumento feito pelas empresas de ônibus é uma verdadeira mentira. É uma verdadeira mentira. Porque eu venho a esta tribuna, vereador Tarcísio Mota, há 4, 5 anos com esse ano já é a terceira vez que subo a esta tribuna para falar sobre isso. Há 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu já falava sobre isso, sobre o sucateamento do transporte público na Zona Oeste. Fizemos uma fiscalização, uma incursão com a Secretaria de Transporte, em 2013, lá em Septiba. E 5 ônibus foram apreendidos por mau estado de conservação. E não foi mais porque eu pedi para parar. Eu falei, para, senão a gente vai ficar sem ônibus. Então, essa desculpa de que o sucateamento, o chão do ônibus, cair pelo preço da passagem, que sofreu 2 quedas esse ano, isso é uma mentira. Porque a passagem estava a R$ 3,80 e os ônibus continuam sendo... Os ônibus, naquela época, a passagem a R$ 3,80 já estavam sucateados. Só do ano passado para cá, 2 ou 3 ônibus pegaram fogo, um em frente a uma unidade de saúde em Septiba. Então, não aceitamos como argumento e como defesa o que foi dito no G1 pelo responsável, por um dos responsáveis da empresa de ônibus, né? Repito, empresa responsável pelos ônibus, afirmou que os motivos da má conservação são a crise financeira e as decisões do poder público. Eles precisam arrumar outro argumento em relação ao sucateamento do transporte público na Zona Oeste. Então, eu deixo aqui hoje, como já venho falando há bastante tempo, as minhas palavras de indignação e, ao mesmo tempo, cobrar do poder público. Uma Secretaria de Transporte que hoje não se manifesta. Não vemos nenhum tipo de manifestação da Secretaria Municipal de Transporte em relação a esse tema. Então, deixo aqui hoje as minhas palavras de indignação e o meu pedido à Prefeitura que tenha ações mais enérgicas em relação ao transporte público na Zona Oeste da cidade. O 891, que é um ônibus importante que faz Septiba-Mato Alto, é uma linha alimentadora, está horrível. Com o BRT na Cesário de Melo, vereador Tarcísio Mota, os moradores de Septiba tinham lá em linha 870, que fazia o transporte de Sepetiba a Bangu. Então, morador de Septiba, e já falei isso aqui diversas vezes, não é novidade para ninguém, o morador de Septiba, ele entrava no 870 e ia até Bangu, pagava uma passagem, chegava em Bangu em 1h30, 1h40. Hoje o morador de Septiba, ele fica 30 a 40 minutos esperando o 870, entra no ônibus, vai até Santa Cruz, tem que entrar no BRT até Campo Grande, solta em Campo Grande, tem que pegar uma nova condução até Bangu. Ou seja, a filosofia que traz o BRT, que é diminuir o número de passagens, diminuir o tempo de viagem,
não está valendo para o morador de Sepetiba, que antes tinha ônibus direto para o centro, direto para Bangu, direto para Campo Grande, e hoje sofre, tendo que fazer inúmeras baldeações, e que trouxe não uma melhora na qualidade de vida deles, mas sim uma piora, né, e uma péssima qualidade no transporte público da nossa região. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, querida amiga Tereza Berger, demais vereadores presentes, senhoras e senhores. Já há algum tempo que eu imagino que nós vivemos num país surreal. É difícil de traduzir até do ponto de vista das artes cênicas por um Salvador Dalí, por exemplo. Mas, ao retornar à vida pública como vereador, acompanhar determinadas situações, constatar outras, a minha convicção se torna certeza. Nós realmente vivemos num país surreal. Bom, antes de tratar do tema que foi iniciado aqui pelo vereador Paulo Pinheiro, vou ler um artigo que eu escrevi que fala um pouco dessa minha preocupação, né, com o país surreal em que a gente vive e que certamente está se traduzindo nesse momento por uma decisão do Tribunal Regional de Recursos da segunda turma, que já por 3 votos a 0 decidiu por uma medida, né, de prisão de 3 deputados, e a Câmara, em sessão extraordinária, um dia após o feriado, já está se reunindo, a Câmara, não, desculpe, a Assembleia Legislativa, exatamente para dar prosseguimento a uma decisão do Supremo Tribunal Federal tomado por 6 votos a 5, o que revela a insegurança jurídica em que nós estamos, né, revela a confusão que é hoje o Supremo Tribunal Federal, a instância mais elevada, a qual, né, cada um de nós poderia ter expectativas, né, de resolver as nossas muitas pendências do campo político, enfim, do campo penal. Mas, enfim, isso faz parte desse surrealismo que nós estamos tratando aqui, vamos continuar. Bom, no artigo eu digo o seguinte: há em curso no Brasil um projeto conservador como poucas vezes assistimos em nossa história. Na economia e entrega de nossas riquezas, chega ao escândalo de entregarmos na calada da noite, porque veio numa sexta-feira, entre, né, um feriado de quinta-feira, o petróleo, né, dos campos que foram leiloados do pré-sal, por 1,65 dólares o barril, quando no mercado internacional, hoje, nós já temos o petróleo sendo vendido a 55 dólares o barril. E mais, por medida provisória, o governo federal, isentando as empresas que ganharam a concorrência do pagamento ao longo dos próximos anos de algo que pode chegar a R$1 trilhão, que é basicamente correspondente, né, ao valor de rolagem da dívida pública no orçamento deste ano, que é 956 bilhões. E mais, existe uma possibilidade real, já que essas empresas que ganharam a concorrência, né, solicitaram ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES,
a quantia de 30 milhões, sob a forma de empréstimo subsidiado, para a implantação das plataformas. E a possibilidade de que isso ocorra de fato é muito grande. Sempre lembrando, né, que o recurso que deixa de ser arrecadado do pré-sal em forma de impostos, o recurso do BNDES que vai financiar a implantação das plataformas, tudo isso é dinheiro do povo, tudo isso é dinheiro de cada um de nós. Esse dinheiro não cai do céu, esse dinheiro não é, né, uma ficção. E mais, quer dizer, a implantação de plataformas cuja tecnologia foi toda desenvolvida por técnicos da Petrobras. O grau de contribuição da indústria brasileira atualmente no PIB regrediu aos patamares da década de 20 do século passado. E continua regredindo, nós vamos chegar certamente ao que contribuía a indústria em termos de produto interno bruto, ao que era na década de 10, possivelmente. A reforma trabalhista, do jeito que foi aprovada, nos remete à legislação anterior à era Vargas, sendo o trabalho intermitente uma forma de pagar menos que o salário mínimo, por exemplo, aos trabalhadores, entre outras perdas que todas as categorias só irão perceber agora que foi efetivamente implantado. A reforma da Previdência, ainda que necessária, né, qualquer um que tenha o mínimo de acompanhamento do que se passa, sabe que é necessário algum grau de reforma, se aprovada do jeito que foi encaminhada ao Congresso, que tudo leva a crer que não será, até porque estamos em véspera de ano eleitoral, né, e o medo de perder o poder certamente levará muitos deputados a não votar da forma que está lá, significaria que trabalhadores pobres jamais se aposentariam e os da classe média, é bom que tenham essa percepção, só se aposentarão com planos previdenciários complementares, ou seja, privados, excetuando-se os que já são altamente beneficiados nas 3 esferas de poder: poder judiciário, né, poder legislativo e poder executivo, claro, nas suas altas esferas, que, aliás, consomem, sendo 2% do número total, né, de servidores beneficiados, abocanham 30% do que a Previdência paga em termos de gasto. Na cultura, chegamos ao ponto, acho que muitos aqui viram, né, o que aconteceu, por exemplo, quando a Judith Butler estava pegando seu voo de volta aos Estados Unidos, né, e foi acompanhada por algumas mulheres que a ofendiam com palavras a ponto de ofendê-las fisicamente, não é? E aí eu quero dizer o seguinte, não estou aqui defendendo a Judith Butler, não estou aqui defendendo, né, o que ela defende, que é ideologia de gênero, da forma que ela defende. Aliás, sou contra que se implante esse tipo de debate nas escolas para crianças com menos de 14 anos e tal. Agora, nós voltamos ao tempo, né, de expulsar a pancada cientistas, independente da posição que eles tenham, que sejamos nós a favor ou contra, né? Como no tempo da barbárie, no tempo, por exemplo, dos galinhas verdes, no tempo do fascismo, um negócio realmente, né, assustador. Um Congresso majoritariamente corrupto e conservador convoca artista para justificar suas performances, como nos regimes autoritários e preconceituosos. Cada vez mais o interesse do Estado se confunde com visões religiosas, conservadoras, claro, como se estivéssemos evoluindo para uma teocracia medíocre e pequena. Deputados que insistem em discutir o conteúdo das escolas, enquanto menos de 6% dos alunos que ingressam numa escola pública chegam à universidade. E apenas 21% concluem o 2º grau. Será que isso não é muito mais grave do que estar discutindo o conteúdo, né, do que está se ensinando, especialmente nas escolas privadas, porque a escola pública mal tem oportunidade de estar discutindo, né, o beabá? E vamos além, por falta de políticas públicas na área de social e de segurança, associado a índices alarmantes de desemprego e subemprego, a violência chega aos patamares da barbárie, afugentando investimentos e turistas no nosso país e provocando a maior onda de imigração de nossa história. Diante de tudo isso, o que mais preocupa é a inércia do nosso povo, como é esperar por pescadores de águas turvas
que com discursos superficiais e idiotas se apresentam como salvadores da pátria, mas que nunca cabe aos que entendem que a liberdade expressa pela democracia como conquista civilizatória, para ser preservada, exige que homens e mulheres de bem se unam em torno de um projeto que preserve a verdadeira democracia, o interesse de nossa pátria e, acima de tudo, que seja generoso com toda a nossa gente, lhes garantindo direitos básicos de sobrevivência justa e digna. Como nos lembrava o grande brasileiro Barbosa Lima Sobrinho, o Brasil só tinha 2 partidos, o de Tiradentes e de Silvério dos Reis. E eu espero que a gente consiga constituir ou restituir como partido mais forte nesse país, como partido que vem hegemonizar o poder político nesse país, o partido de Tiradentes. Bom, feito essa análise mais geral, eu gostaria de voltar, ainda que haja tempo. Desculpa, querida, acendeu agora? Hã? Ah, tudo bem, obrigado. Hoje eu li, como acho que vários vereadores leram, uma matéria do jornalista Capelli, do Dia, afirmando que a secretária de Fazenda esteve no Tribunal de Contas e, diz o jornalista, anunciou uma péssima notícia para o Rio de Janeiro. O orçamento, a receita do ano que vem, na previsão da própria secretária, deveria chegar ao patamar de 26 bilhões. Ora, se a secretária de Fazenda, que é quem elabora o orçamento, leva ao Tribunal de Contas uma afirmação dessa natureza, desse teor, de que a receita seria de 26 bilhões no ano que vem, encaminha à Câmara um projeto de lei prevendo despesas, e, portanto, receitas da ordem de 29 bilhões e 700 milhões. Tudo bem, né, que normalmente todos os prefeitos encaminham a esta casa uma previsão de receita que gira algo em torno de 10% acima daquilo que imaginam que será a receita real, até para terem margem de remanejamento caso efetivamente aconteça de ter receitas extraordinárias não previstas. Agora, de 26 para 29.700 é muito mais do que 10%. E aí, seguindo na lógica do raciocínio do vereador Paulo Pinheiro, quando conversávamos terça-feira, segunda-feira, em reuniões com os secretários de saúde, trabalho e outros órgãos públicos que aqui estiveram, na perspectiva de reforçar o orçamento da saúde, criar condições para que saúde e educação trabalhem com uma margem que não criem os gravíssimos problemas que nós estamos enfrentando esse ano. O que a gente percebe é o seguinte: primeiro, e muito preocupante, o secretário de Saúde não teve qualquer participação na elaboração do orçamento do ano que vem. Não sabia sequer quanto é que seria o orçamento, para mais ou para menos. A secretária de Saúde, de Trabalho, revela de forma angustiada que necessitaria de pelo menos mais 21 milhões de reais, não para fechar as contas da secretaria, mas para impedir que recursos federais aportados à Secretaria de Trabalho não sejam devolvidos. Bom, como a generosa vereadora Tânia havia me dito que havia uma sobrinha de tempo, mas pede que a gente interrompa, eu vou interromper apenas... Vai voltar, peraí. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Fernando William. Sim, então... Que dispõe de 10 minutos. Isso. Então, eu quero, dando continuidade, agradecendo a Vossa Excelência, dizer que não é um confronto com o prefeito Marcelo Crivella, que eu julgo ser um homem de bem, né? E
bem intencionado dentro da sua lógica de mundo, de religião, etc. e tal. Não é uma confrontação, portanto, com o governo, já que o esforço que nós fazemos encontra respaldo na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Trabalho, na Secretaria de Conservação, em todos os órgãos que compareceram aqui, que encontra eco, se corresponde à realidade, a uma matéria publicada por um jornalista de altíssima credibilidade, como é o caso do nosso querido Capelli, e que expressa a fala da secretária de Fazenda, que diz que a previsão, na boa hipótese, seria de 26 bilhões, mas encaminha um orçamento de 29 bilhões 700 e qualquer coisa. Nós não podemos cometer o mesmo erro que a Câmara de Vereadores e, portanto, a maioria dos vereadores cometeram ao aprovar, no ano passado, um orçamento de 29 bilhões e 300 milhões para uma previsão real de receita que chegará, na boa hipótese, a 26 bilhões, segundo informação da própria secretária de Fazenda. O que eu vou propor é algo que, se a Câmara tivesse a coragem política, né, de fazer, nós nos colocaríamos no patamar, creio eu, de casas legislativas merecedoras do respeito da população, merecedoras da confiança efetiva da população, né, merecedora independente de qualquer outra coisa, né, da credibilidade das suas decisões e dos seus atos. Se nós constatamos, e a própria secretária de Fazenda confirma que encaminhou a esta casa, né, um projeto de lei orçamentária que foge à realidade, né, que prevê despesas correspondentes a receitas muito acima dos 10%, que já é um erro, mas que virou uma espécie de rotina, votar esse orçamento significaria votar bem informados, né, já que eu estou falando aqui, os jornais publicaram, os secretários que vieram aqui confirmaram, um orçamento superestimado, organizado, né, de forma pouco... o termo exato não é democrática, porque é tudo um governo só, mas, quer dizer, um orçamento que é elaborado sem que os secretários de cada uma das pastas sejam ouvidos, tenham oportunidade de discutir as ações que pretende priorizar, as metas que pretende atingir, né, o cumprimento que precisa atender da lei de diretrizes orçamentárias, enfim, é um projeto que é elaborado por técnicos da Secretaria de Fazenda, sabe lá Deus com base em que tipo, né, de avaliações macro, meso, microeconômicas, com base em que tipo de avaliações. Por exemplo, quando nós conversamos com a secretária de Trabalho, e olha, a secretária de Trabalho é secretária do governo Crivella, ela não é secretária, né, do PSOL, né, que foi introduzida lá pela oposição, né, ela é uma secretária do governo. E aí, indagada sobre uma determinada rúbrica que tinha 600 mil reais disponível, ela diz o seguinte, corajosamente inclusive, esses 600 mil aí, na verdade, ele consta no orçamento, no código 108, que, para quem não sabe, são recursos oriundos do governo federal, mas assim, nós sequer iniciamos estudos com o governo federal para que houvesse uma proposta concreta de repasse desses recursos. Né? O que nos leva a crer que aqueles 600 mil reais foram literalmente colocados no orçamento no chute. Né? Quer dizer, para chegar a um orçamento de 29 bilhões e 700 milhões, se pega lá uma rúbrica do governo federal, onde há disponibilidade de recursos para a prefeitura, se agrega aquela rúbrica, né, um valor de 600 mil reais, e a secretária sequer
sabia ou sequer tomou qualquer iniciativa para que aqueles recursos fossem efetivamente viabilizados. Em resumo, a proposta que eu faço, insisto, que seria uma demonstração de coragem, autonomia, colaboração desta casa, né, com a cidade e com o próprio governo Crivella, é que a gente elabore, com a participação de todos os vereadores que tenham interesse, de todas as origens, de todos os partidos, uma proposta alternativa, um substitutivo ao projeto de lei que foi encaminhado a esta casa, né, levando em conta, inclusive, todas essas discussões que estamos fazendo com cada um dos senhores secretários que têm comparecido a esta casa, levando em conta, né, que já há um consenso praticamente entre nós, que nós não podemos ter solução de continuidade em nenhum programa, em nenhuma ação importante já iniciada em curso das secretarias de Educação e Saúde, portanto, priorizando Secretaria de Saúde, priorizando Secretaria de Educação, priorizando Secretaria de Assistência Social, sacrificando, se necessário for, e certamente será, outras secretarias, mas votando de forma altiva, como eu disse, de forma corajosa, numa demonstração de que não é um poder subserviente, que é um poder autônomo, que é um poder que tem capacidade de fazer uma análise realista do orçamento, tanto em termos de previsão de receita, quanto em termos de gasto, e que vai votar aquilo que é compatível, efetivamente, com as necessidades da Prefeitura. Quero encerrar, já que há um tempinho, dizendo que também aqui não vai nenhum julgamento de valor, de mérito, né, de julgamento de natureza ético, moral, né, não é algo que me diz respeito, né? Eu já disse em outras oportunidades aqui que me preocupo muito com determinados discursos muito moralistas, já ouvi discursos moralistas no passado que no futuro não corresponderam à realidade. Não é, portanto, uma questão de natureza moralista, né? Aliás, o moralismo tem origem político-partidária nesse país, na antiga União Democrática Nacionalista, que era o DN, e era um partido conservador, né? Um partido que, na verdade, né, criou-se, desenvolveu-se em torno do discurso da moralidade, e todos nós sabemos as consequências, né, de um partido que tinha a democracia em sua sigla e que contribuiu decisivamente para o golpe militar de 64 e, na verdade, acabou sendo, do ponto de vista parlamentar, entre a Arena e o PMDB, a sustentação desse regime. E mais, né, um partido que você, indo a fundo em relação aos seus quadros, né, do ponto de vista histórico, vai ver que entre esses quadros, muitos deles que tiveram origem na UDN, depois foram os grandes precursores, os grandes professores, né, pós-graduados em corrupção no nosso país. Não vou citar nomes para não tomar tempo dos senhores, mas basta rever aí a história. Então, não é uma questão de moralidade ou não moralidade. Agora, concordo com o que foi trazido aqui pelo vereador Tarcísio Mota, que quem não deve, não teme. Né? E uma das funções precípuas da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, né, é dar transparência na administração, fiscalizar a administração pública, né, demonstrando não só a nós, vereadores, eventualmente, o que está por trás de uma ou outra situação, se há dúvidas já reveladas, graves, com relação ao preço das passagens dos ônibus, né, com relação ao que se cobrou a mais da população. Não estou aqui fazendo nenhum tipo de acusação pessoal, mas assim, quer dizer, o que o Ministério Público Federal apresenta em relação à Assembleia do Estado, que faz sugerir que algo parecido possa ter acontecido na Prefeitura do Rio de Janeiro, é muito grave. Né? E se é um fato grave, vamos esclarecê-lo, né? Vamos dar transparência a esses fatos, né? E, no limite das possibilidades, se houver culpados, que eles sejam responsabilizados. Então, nesse sentido, na perspectiva que me trouxe de volta a esta Câmara de Vereadores, né, de engrandecê-la como poder legislativo,
né, para, ao solidificá-la, né, ao transformá-la aos olhos da população como uma instituição essencial à democracia e que precisa ser respeitada pela opinião pública, pela população, nós não devemos temer absolutamente nada, né? Expor as nossas eventuais feridas, caso elas existam, tratar, né, todos com o respeito que todos merecem, mas esclarecer a população sobre todos os fatos, né, e, eventualmente, aqueles que, de uma forma ou de outra, estiverem em suposição de terem cometido irregularidades, que têm a oportunidade de se defender e, se, eventualmente, suas defesas não corresponderem, né, aos fatos, como diz a música, que paguem, né, pelos erros que cometeram. Muito obrigado à querida vereadora Tânia, né, pela generosidade de ter permitido que eu me estendesse na matéria. Obrigado. Até já. Não há mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, fica então suspensa a sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até 16 horas. Está suspensa a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada, no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, o vereador professor Rogério Rocal. Senhora presidente, eu solicito a verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum pelo vereador professor Rogério Rocal. Solicito aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. 5 senhores vereadores. Segunda bancada. Nenhum senhor vereador. Terceira bancada. 2 senhores vereadores. Quarta bancada. 3 senhores vereadores. Mesa 1. Total 11 senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade aos trabalhos e a presidência, então, convoca sessão ordinária para terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.